Olá pessoal, boa tarde, já são 17 horas, está na hora da nossa live. E hoje vamos ter uma live bem diferente. Hoje eu vou entrevistar a doutora Ana Amélia Viana. Ana Amélia é nossa oncologista e vai estar conversando conosco a respeito da oncologia, a respeito da dificuldade em ter se tornado uma médica, uma oncologista, apesar da sua cor. Então é sobre isto e outros assuntos bem interessantes que nós vamos estar aqui hoje conversando. A doutora Ana Amélia, ela fez residência em cancerologia no Hospital do Servidor Público em São Paulo, de 2006 a 2008. E de lá para cá ela construiu uma carreira no tratamento das patologias oncológicas femininas e vem se dedicando a um trabalho, tá, de desenvolver a igualdade entre as mulheres negras. Então, ela recebeu um prêmio no mês passado, que foi o prêmio Maria Felipa de Oliveira. E a Ana já está chegando aí, então eu vou convidar a Ana para conversar conosco. Estamos aqui esperando somente que a Ana entre na nossa live. Olá! Olá, querida! Boa tarde! Boa tarde! Que prazer estar aqui contigo, doutora Ana. Ah, que bom! Prazer todo nosso. Olha, eu sou meio estreante em lives, viu? Me desculpe aqui as atrapalhadas tecnológicas, eu sou bem, bem iniciante aqui nesse universo, viu? Olha, quem não é, né? Eu passei a fazer live tem um mês. Pois é. Eu fiz a primeira, foi aquela de esvaziamento axilar que a senhora assistiu lá no perfil do Mão na Mama, né? Foi a primeira live que eu participei, foi aquela. Pois é, mas a gente vai aprendendo. Sim, sim, sim. Né? A gente vai aprendendo. Ana, eu convidei você, né? Principalmente hoje, por ser um oncologista de nossa clínica e por ter recebido merecidamente o prêmio Maria Felipa de Oliveira. Eu iniciei a nossa live apresentando você, tá? O pessoal que está assistindo a gente. Sejam bem-vindos. Tem várias pacientes nossas acenando, mandando coraçãozinho. E então eu falei, né, que você fez residência, se formou em medicina em 2002 e você fez residência em cancerologia clínica no Hospital no Servidor Público de São Paulo entre 2006 e 2008. E de lá para cá, você vem trabalhando em Salvador, em nossa clínica, na Clínica da Mulher, Ana Paula Nayagato, no CEON e no Hospital São Rafael. E no Hospital das Clínicas também, né? Eu sou oncologista lá do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal da Bahia, também trabalho lá. Ótimo. Pronto, então mais um local. Ana, me conte aí um pouquinho, inicialmente, acho que as pessoas vão querer saber que prêmio foi esse que você recebeu, o que é a história, né, dessa marisqueira de Itaparica, a Maria Felipa de Oliveira, né? Que prêmio é esse, Ana? Veja só, esse prêmio é um prêmio concedido pela Câmara dos Vereadores, né, de Salvador, é um prêmio pela Câmara Municipal, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, né? Tem uma comissão lá que funciona lá na Câmara Municipal e anualmente eles dão esse prêmio, né? O prêmio já está na sua 20ª edição e esse prêmio ele é dado para mulheres negras, mulheres que se destacam na luta contra o racismo, né? Na área onde atuam, né? Eu recebi esse prêmio por intermédio da vereadora Irilda Silva, porque no ano passado a Câmara de Vereadores promoveu uma série de debates a respeito sobre no mês do Outubro Rosa. E eu participei desses debates. Eu fui lá para a Câmara e a gente fez alguns trabalhos lá
algumas transmissões ao vivo também no Facebook, porque eles têm um programa toda quinta-feira lá que vai ao ar no Facebook, que é o Forte por Ser Mulher. E essa comissão debate questões relacionadas com gênero e com igualdade de gênero. Então, eu participei de alguns programas com ela. E a vereadora, quando ela me convidou, quando ela me concedeu essa honraria, ela comentou comigo que ela percebeu que quando eu estava no ar, quando as minhas entrevistas iam ao ar, quando eu estava falando, ela recebia muitas mensagens de outras mulheres, de meninas negras, de adolescentes, ou de mulheres que diziam que nunca tinham sido atendidas por uma médica negra, ou que não sabia que tinha oncologista negra, que não tinha, nunca tinha se atentado, nunca tinha visto uma oncologista negra. Então, ela começou a perceber que era importante, né, você destacar para a população negra que existem, não só eu, pelo amor de Deus, eu tenho dezenas de colegas médicas. Lá na clínica a gente tem também, não só oncologistas, mas outras especialidades que são negras. Salvador, como uma cidade de maioria negra, tem muitos médicos negros, mas esses médicos, eles não são visibilizados, né? Na verdade, assim, as pessoas não identificam, né? Aqueles médicos como médicos de referência, e aí fica essa ideia de que não tem médicos negros. Tem sim. E o fato de você perceber, da população negra, perceber que existem médicos negros, é muito importante para que eles se sintam representados e percebam que é possível, né? Que é um caminho que está aí para todo mundo trilhar. Então, ela achou que era importante fazer esse destacamento por conta disso, por conta do feedback que ela recebeu durante as minhas entrevistas. E aí, quando chegou esse ano, ela concedeu a mim mais 11 mulheres, na verdade, né, esse prêmio. E tinham mulheres de todas as áreas, né? Tinham advogadas, médicas, professoras, policiais, pessoas ligadas à moda, ligadas à produção cultural. Tinham mulheres representando vários segmentos da sociedade. E foi realmente, para mim, uma grande honra. Assim, eu me senti muito feliz em poder estar ali. Aprendi demais com as histórias que eu ouvi, sabe? Cada coisa, assim, interessantíssima, assim, lutas muito, mulheres que passaram por momentos muito difíceis. Às vezes eu ficava olhando assim e dizia, meu Deus do céu, honrada mesmo de estar ali. Foi realmente um momento muito marcante. Foi muito bacana. Ana, e você passou realmente por dificuldades? Você acha que você encarou esse tipo de problema, de situações nessa sua jornada da profissão? Passei, olha só, Ana. Eu não sei se você chegou a assistir, eu me preocupei muito em falar a respeito disso no momento do discurso, né? Que eu estava, no momento que eu fui lá receber o prêmio, de dizer que enquanto eu estava na universidade, e mesmo quando eu ainda estava no segundo grau, eu fui muito privilegiada. Eu fui muito privilegiada por quê? Porque meu pai era professor do lugar onde eu estudava, sempre foi. Meu pai foi professor da escola onde eu estudei. Ele é professor de biologia do Colégio Sacramentinas, que eu sempre estudei. E meu pai, ele é dentista, ele é bioquímico e ele era professor da Universidade Federal da Bahia. Ele é professor de ciência básica da Universidade Federal da Bahia. Quando eu entrei na faculdade, ele era professor de ciência básica. E então, assim, eu sempre fui meio vista como a filha do professor Joel. Entende? Então, isso, de certa forma, fez com que inicialmente não chegassem a mim muitas atitudes hostis e atitudes de preconceito, entende? Porque eu vivi num ambiente onde eu sempre fui... meu pai, que eu falei bem isso no discurso, meu pai normalizou a minha presença em todos esses ambientes. Como ele estava comigo lá e eu via lá, e para mim ele era a maior referência que eu tinha, um homem negro muito culto, meu pai é uma pessoa muito, muito especial. Então, assim, para mim, o fato de eu estar ali não era nenhuma anormalidade, porque meu pai estava lá. Ele já tinha trilhado esse caminho para mim. Ele sofreu muito, muito mesmo, muito para chegar, assim, muito mais do que eu, na verdade, né? Ele que abriu meu caminho, ele passou muito mais dificuldades do que o que eu passei. Mas o fato dele estar ali na universidade normalizou aquele ambiente para mim. Eu não chegava na universidade e dizia assim, nossa, mas esse aqui não é o meu lugar, entendeu? Eu nunca achei que eu não devia estar ali ou que eu não podia estar ali. Mas aí depois, isso foi ótimo, porque no momento eu era muito jovem,
E nesse momento que você é muito jovem, esse tipo de pensamento negativo e de não se enxergar no ambiente e de achar que você não pode, isso te atinge mais, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais imaturo, a gente sofre mais com isso. E aí, depois que eu me formei, que eu saí da universidade, que eu fui para São Paulo fazer residência, obviamente ele já não estava mais comigo, e nesse momento eu sofri realmente muitos episódios assim de racismo mais Em São escancarado, né? Paulo. Em São Paulo, ele já não estava mais comigo, mas eu já era uma mulher formada. Então, assim, eu pude reagir, né? Eu pude eu dizer o que eu achava no momento que eu achava e fazer as coisas da forma como eu achava que tinha que fazer, sem muito ouvir a opinião de terceiros. Mas você imagina isso para uma adolescente, né? Uhum. Você imagina Terrível. isso para uma pessoa que está no começo da sua formação, é muito mais difícil, né? Então, eu agradeço muito a ele, muito, né, por todo o apoio que ele sempre me deu. Ele realmente me fez, não só do ponto de vista biológico, mas foi responsável pela minha formação. Ele e minha mãe, obviamente, parceira também ali do lado sempre. Mas eu digo que como ele é um homem negro e ele estava nesses mesmos ambientes onde eu transitei, ele realmente foi um norte para mim. E eu acho que o importante da gente estar aqui falando a respeito disso é justamente por conta disso, é porque a gente precisa que os negros, os jovens negros, tenham esses referenciais, né? O Exato. referencial que eles precisam. Então, Que eles assim, a gente saibam que eles precisa podem, né, alcançar exatamente qualquer eles posto. saberem que eles podem, entendeu? Então, eles precisam ter esses referenciais. Então, por isso que prêmios como o Prêmio Maria Filipa são importantes, porque destacam as pessoas nos meios onde elas trabalham e mostram para os outros que estão chegando, olha, vocês podem, não achem que vocês não podem, muito menos pela cor da sua pele, que vocês podem, né? Agora é preciso que a sociedade também ajude, né? Ajude todos nos ajudem. Exatamente, que não haja barreiras, não haja empecilhos, inclusive nos locais de trabalho, né, nas instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, né? E eu vejo isso realmente na clínica, é uma das coisas que eu sempre coloco para todas as profissionais que vão trabalhar conosco, é que nós temos que atender com o máximo de qualidade, independentemente, né, da origem, né, da raça, né, da classe social dessa paciente. Então, assim, é algo que eu acho que é muito importante, principalmente para nós que somos médicas, profissionais da saúde, que cuidamos do outro, e no nosso caso, na nossa clínica, cuidamos da outra, né, das mulheres, de que nós não tenhamos, em momento nenhum tipo de racismo, né, ou façamos uma diferença entre, né, o nível cultural, social, né, racial daquelas pessoas que nós atendemos. Agora, Ana, e vocês, e do lado ao contrário, você já sentiu que algum paciente seu, que ainda não lhe conhecia, né, ao entrar no seu consultório, né, é apenas saber que iria passar por uma consulta com a doutora Ana Amélia, né, se assustou, ou se ficou incomodado, ou depois não retornou à consulta, não quis fazer o tratamento com você. Isso acontece? Eu tenho uma situação assim, muito engraçada que aconteceu comigo, foi assim. É um paciente que foi indicado para mim, inclusive, por um professor meu lá de São Paulo, que fiz residência lá, e esse paciente, ele ia fazer, anualmente, ele fazia check-up lá em São Paulo, e aí ele fez um diagnóstico de um câncer com esse meu professor, e aí meu professor comentou com ele, olha, você não precisa ficar vindo para São Paulo para tratar, você tem bons oncologistas em Salvador, medicina da Bahia é excelente, eu vou lhe dar o contato do oncologista para você ser acompanhado lá. Prontamente ele fez, marcou consulta comigo, meu professor me ligou, me avisou, me passou o caso, a gente combinou detalhes do tratamento. E aí nesse dia, ele marcou consulta comigo, e foi muito engraçado, porque quando ele abriu a porta do consultório, ele abriu a porta e parou. Ele parou e ficou me olhando assim. E aí a esposa dele, que estava acompanhando, ela obviamente percebeu também, né? E ela devia conhecia o marido, né? Sabia que talvez no primeiro momento não fosse a primeira escolha dele. E aí ela simplesmente empurrou ele para dentro do consultório. Ela deu um empurrão assim, para dentro do consultório. Aí ele entrou assim, aí sentou na cadeira, sentou e ficou me olhando assim. E aí eu, oi, tudo bom? E tal. E aí os dois perplexos, mas ela, acho que por educação, né? Percebeu a situação, aí resolveu dar literalmente um pontapé para quebrar aquele constrangimento
E assim a consulta se desenrolou. Muito, ele, assim, me respondeu laconicamente as perguntas e tal. E aí a gente fez a história, eu propus para ele o tratamento, ele ficou de pensar, demorou de retornar, mais do que o habitual, mas voltou, né? E foi meu paciente durante muitos anos, aí acompanhei ele durante muitos anos, se tornou meu amigo, tanto ele quanto a esposa. Inclusive, foi paciente não meu apenas, mas paciente do meu esposo. Desenvolvemos uma relação muito bonita. E em algum momento dessa relação, a esposa dele comentou com isso, comentou a respeito disso comigo, né? Dizendo que eu venci uma barreira, assim, você conseguiu vencer uma barreira, né? Porque sabia que para ele aquilo não era fácil. Era um senhor já mais assim idoso, então já devia ter um preconceito realmente muito, né? Enfim, de uma geração onde o preconceito não era visto como um preconceito, né? Porque agora a gente dá nome às coisas. Agora a gente sabe que isso é preconceito. Mas há um tempo atrás não era tido como preconceito. Era, enfim, se justificava de várias formas, né? Mas era um preconceito que ele tinha e que, segundo a esposa dele, eu consegui quebrar isso. E a gente fez realmente uma relação muito boa. Mas foi nítido, assim, eu lembro da cara dele entrando na sala, assim, foi um negócio impactante. Ele realmente não queria. Ele meio que se convenceu, acho que porque tinha uma referência para uma outra pessoa que tinha encaminhado, ele fez assim, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Mas, espontaneamente, ele nunca teria meu paciente. E de alguma mulher, alguma paciente mulher, você já notou algo assim? Já. Recentemente, uma paciente que estava internada, uma paciente que eu fui ver numa emergência, chamada para vê-la numa emergência, e uma senhora estava numa situação já bem difícil, e aí eu atendi, e eu percebi também que ela falava muito pouco comigo. Mas ela estava numa situação muito grave também, né? Então eu imaginei que, óbvio, que era por conta de todo o quadro clínico, eu fiz o atendimento, e aí depois eu chamei a cuidadora, não estava com a família, ela estava com um cuidador, uma moça. E aí eu chamei a cuidadora dela para extrair mais informações, porque achei que ela não tinha respondido tudo que eu precisava saber. Então a gente saiu do quarto e eu fui fazer umas perguntas para a cuidadora. Aí quando eu fui conversar com a cuidadora, eu disse assim, ela interage pouco assim, ela conversa pouco assim mesmo, ela tá muito calada, é o normal dela? Aí ela fez assim, não, doutora, ela não é o normal dela, não. Antes de você chegar, ela estava um pouco mais ativa. É porque ela não gosta de preto. Ela falou. Ela não gosta. Então, assim, não é fantasia da nossa cabeça, não. Isso é muito frequente, muito frequente. Aí, quando ela falou isso, né, que a paciente não gostava de preto, eu falei assim, não, então eu entendi. Aí, e você sentiu como nesse momento, Ana? Olha, não é uma coisa, é óbvio que não é uma coisa agradável, né? É muito triste. E é óbvio que quando você ouve uma coisa dessa, você sente, você fica triste. Mas naquele momento, eu pensei assim, olha, ela é uma paciente muito grave, ela estava realmente numa situação muito grave, ela tinha um câncer gástrico, teve um sangramento, estava muito grave no UTI. Eu, obviamente, fico triste, mas eu não tenho como começar uma discussão, nem dar uma resposta para ela à altura, nesse momento, na situação que ela está. Entende? Então, eu preferi não tocar nesse assunto com a paciente, porque, obviamente, ela não tinha condições clínicas da gente começar uma conversa nesse assunto. Eu fiz o atendimento, fiz o que precisava ser feito naquela hora, e aí eu conversei com uma outra colega para que acompanhasse ela. Porque eu achei que nem eu precisava ser ofendida diariamente. Não precisava, né? Nem ela precisava ser confrontada com a minha presença no leito de morte. Então, eu achei que naquela situação não valia a pena esse embate, né? Então, aí eu fiz o atendimento naquele dia, e aí eu conversei com uma outra amiga, expliquei a situação, e a partir dali ela conduziu o caso. Muito bem. Infelizmente, né, nos deparamos realmente com essas situações. E eu diria até o seguinte, não só a questão da cor. Eu me recordo, você estava falando, eu estava me recordando, na verdade, de uma outra situação que eu passei
no início da profissão, da carreira, de ser muito jovem e os pacientes, quando entravam no consultório, achando que ia encontrar, talvez naquela época, né, uma senhora, encontrava uma menina. E eles viravam para Sim. mim e diziam assim, mas eu não pensei que a senhora fosse ser uma menina. Então tinha também, então acho que na verdade nós médicos também, né, nos defrontamos com a questão de muitas vezes a nossa aparência Sim. dar, Vim primeiro, né? Vim primeiro, né, assim, não achar que somos as pessoas competentes. querem encontrar o estereótipo, né? Elas querem Isso, encontrar o estereótipo, assim, uma pessoa que se encaixe em todos os padrões que ela acha que é o médico ideal, né? E eu acho que cabe a gente, assim, com a nossa atuação, com a nossa competência, e mostrando que não é por aí, né? Que uhum, todo mundo pode ocupar esse lugar, né? Basta exato. ter competência. Então, assim, da mesma forma que existe o racismo, né? Existe a diferenciação pela raça, existe também pelo gênero, né? Tem pessoas que preferem médico, mulher por médico, médica, enfim. Então, eu acho que a tendência no mundo, no mundo atual, onde essas barreiras estão tentando ser quebradas, é a gente não enxergar mais essas coisas, né? A gente tentar enxergar a pessoa, não enxergar o estereótipo mesmo. Exatamente, é o ser humano que a gente está tratando. E da mesma forma, eu acho que também cabe aos pacientes também nos tratarem com todo o respeito, né? Sim, Eu observo que essa questão de muitos pacientes hoje terem acesso a um plano de saúde que elas não tinham, fazem muitas vezes com que elas cheguem no consultório da gente com uma certa arrogância. Isso também eu acho que é ruim, ou seja, nós sim, médicos também merecemos todo o respeito, da mesma forma que o paciente precisa e devemos, sim, ser sempre respeitosos, sim. nós, enquanto profissionais, merecemos todo o respeito. Né? A gente não faz distinção, né? A gente aprende e pratica que não devemos fazer distinção, por exemplo, entre um paciente a gente está atendendo na rede pública e na rede privada. Então, a gente também quer o mesmo respeito, né? Independente do lugar onde a gente esteja atuando, que a pessoa trate a gente com educação, né? Porque é uma relação médico-paciente, é uma relação que a gente vai cultivando, né? É uma relação que a gente vai cultivando. É uma pessoa que às vezes vai ficar presente na nossa vida, presente mesmo, né? Na nossa vida, por exemplo, comigo, com oncologia, que é uma especialidade onde às vezes a gente tem um contato muito próximo com o paciente, um contato às vezes semanal, né? Às vezes quinzenal, não é uma especialidade, por exemplo, onde você vê o paciente uma vez por ano, né? Assim, até pode ser, mas inicialmente a gente acaba vendo o paciente com muita frequência. Então, assim, imagine você começar uma relação, que vai ser uma relação tão intensa, com uma fala rude, né? Com uma fala desrespeitosa, tanto do ponto de vista do médico quanto do paciente, os dois. Tem que cuidar dessa relação, porque vai ser uma coisa que vai durar durar quanto tempo? Muito Tem que tempo, ter sempre né? respeito. Principalmente você, quer dizer, eu, enquanto mastologista, o meu papel é fazer um diagnóstico, né? Seja ele precoce ou tardio, vai dizer de acordo com o caso do paciente, mas o oncologista, não, você vai ter que ter realmente um cuidado, uma atenção, estar presente na vida daquela paciente, que, enquanto estiver em tratamento, por várias sessões, por vários meses. Então, realmente, você vai ter um contato ali muito próximo, tanto à paciente quanto às pessoas, né, à família desse paciente. E realmente essa confiança na relação tem que existir. Então, jamais você poderia exatamente estar tratando um paciente que lhe olhe, né, que não lhe respeite, que não confie no seu tratamento, ou vice-versa, né? A paciente que não queira, não goste, se sinta incomodada de estar diante de um profissional que ele tenha suas reservas. Então, realmente é muito diferente, é muito interessante isso. Ô, Ana, vamos falar então aqui um pouquinho, que eu prometi às pessoas que nós íamos também, né, falar sobre a oncologia. O que é que o oncologista, né, clínico faz? Conte um pouquinho para a gente.
o oncologista, né? A oncologia como especialidade, né? Onco significa tumor, oncos, tumor, logia, estudo, né? Então, assim, a oncologia é a especialidade que estuda e cuida dos tumores, né? Os tumores, tem mais de 200 tipos de doença classificadas como Cânceres, né? cânceres, né? Como tumores, e a oncologia tende a abarcar o estudo e o tratamento dessas patologias, desses tumores. Aí você tem um oncologista clínico, que é a minha especialidade, e você também tem as outras especialidades que, junto com o oncologista clínico, atuam no tratamento do câncer, né? Então, você tem um oncologista clínico, tem um oncologista cirúrgico, e cada vez mais outras especialidades se juntando a nós para poder prestar uma assistência global. Então, hoje em dia, a gente tem que ter, na nossa equipe, precisa ter é, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, todas essas especialidades estão se juntando a gente para poder prestar uma assistência oncológica cada vez melhor. Mas o oncologista clínico, as principais funções dele, né, é o diagnóstico e o tratamento do câncer. É o que a gente faz, né? O tratamento o tratamento que a gente chama é mais o tratamento com substâncias, o tratamento sistêmico, né? A gente não faz o tratamento cirúrgico e também não faz a radioterapia. A radioterapia é com a radioterapeuta. Mas, fora o tratamento cirúrgico e a radioterapia, os outros tipos de tratamento são conduzidos por nós. A quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, todos esses tratamentos que são tratamentos sistêmicos, ou seja, tratamentos que a paciente recebe para poder controlar ou prevenir o câncer por substâncias que atuam no organismo como um todo, seja um comprimido, seja um remédio que você faz na veia. Isso é tratamento sistêmico. É diferente de tratamento local, que é a cirurgia e a radioterapia. Então, o que é de tratamento sistêmico é orientado pelo oncologista. Isso. Ana, e quando é que um paciente, uma pessoa, deve fazer uma consulta com o oncologista? Bom, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem trabalhado na prevenção, né? Na prevenção do câncer, dos cânceres que são realmente preveníveis, ou seja, que tem estratégias que você pode fazer para evitar que ele aconteça, ou no diagnóstico precoce, que é quando você faz os exames de rastreio para diagnosticar a doença no início, né? O oncologista, ele é muito procurado ainda no contexto de paciente fez um exame alterado, e aí, a partir de um exame alterado, o médico vai encaminhar para o oncologista. Por exemplo, você faz uma mamografia, a paciente tem alteração na mamografia, aí ela é encaminhada para o oncologista. Ou o gastro faz alguma observação tá, no exame do paciente, vê alguma alteração, encaminha para mim. Ou seja, o oncologista ele tem vários encaminhadores. Habitualmente, os encaminhadores são os outros médicos, né? Porque normalmente é encaminhado para mim quando você tem um resultado de exame alterado. Mas hoje em dia a gente tem visto crescer muito a demanda espontânea dos pacientes pelo oncologista, por exemplo. Ir para o oncologista para poder saber qual o seu risco de desenvolver um determinado tipo de câncer. Ir para o oncologista para fazer um check-up, né? Isso tem acontecido cada vez mais. A gente tem recebido cada vez mais pacientes assim, querendo conversar com o oncologista para poder saber quais são os riscos e os exames que podem fazer antes que a doença ocorra. E isso é ótimo. É bom que cada vez mais as pessoas tenham esse hábito, né? Porque a gente a gente sabe que prevenir, né, é sempre melhor. É o melhor. É o melhor. Mas a rotina ainda a gente receber mais os pacientes com exames alterados encaminhados por outros médicos do que aquele paciente que vai no consultório simplesmente para poder fazer exames de rotina. Até porque esses exames de rotina eles não precisam necessariamente ser conduzidos pelo oncologista, né? A gente conduz, óbvio. Chegou no meu consultório, a gente vai fazer história, vai conversar com a paciente, ver através de história familiar, idade, fator de risco, hábitos de vida, o que a gente acha que a paciente precisa fazer, né? De exame para fazer, se tem necessidade de fazer algum exame de rastreamento. Mas, habitualmente, esses exames eles podem ser feitos também pelo clínico, né? Então, na verdade, o que a gente tenta colocar para a população é que a população geral, não só as mulheres, elas precisam ter o seu médico de confiança.
Seja um oncologista, seja um clínico geral, seja o seu ginecologista, enfim, ela precisa ter um médico de sua confiança para o qual ela vá todo ano, pelo menos uma vez por ano, se não de 6 meses. Porque se ela tem um médico que está acompanhando ela ali, esse médico vai saber dizer, por exemplo, não, esse ano, a partir desse ano, você já deve começar a fazer mamografia. A partir desse ano, você já tem que fazer uma colonoscopia. A partir desse ano, se você fuma, você vai fazer um raio-x. Entendeu? Então, assim, o que os pacientes precisam é ter um médico para chamar de seu, entendeu? Para poder fazer o seu acompanhamento. E aí, se em algum momento eu achar que existe a necessidade de um detalhamento e precisa de um oncologista, a gente vai estar ali para poder fazer essa investigação. Entende? Exato. E como a gente fala na clínica, né, que o paciente ele vem para as outras especialidades, exatamente de acordo com o que nós façamos de diagnóstico, se estamos ali com o caso, fizemos diagnóstico, o paciente tem um câncer, nós sempre orientamos, né? Olha, você vai também fazer a consulta com o nosso oncologista para que juntos nós possamos definir o melhor tratamento para a senhora. Se vamos começar pelo tratamento cirúrgico ou se vamos começar um quimioterápico, uma hormonioterapia ou imunoterapia. Muito interessante você falar, porque às vezes a paciente fica assim um pouco assustada de ir para o oncologista antes de operar, né? Falando-se especificamente a respeito de câncer de mama. Mas é importante a gente dizer que cada dia mais, hoje em dia, a gente tem indicado tratamentos antes do procedimento cirúrgico. Tem muitos trabalhos mostrando que em determinadas situações é melhor você inverter a ordem, começar por algum tratamento, seja quimio ou hormonioterapia, para operar depois em condições melhores. Então, essa comunicação entre o mastologista e o oncologista está cada vez mais frequente, né? E vai ser assim cada vez mais. Então, não é para ficar assustado porque, porque a minha mastologista me mandou logo para o oncologista. Não, isso está sendo feito de rotina. De rotina. Vai ser feito de rotina, né? Exatamente. E principalmente com a medicina que nós estamos querendo fazer, e principalmente o tratamento mais conservador, principalmente falando aqui de mama, né, que é aquela paciente que nós queremos que ela primeiro faça uma redução do tumor, para que depois ela faça a cirurgia. Com isso, digamos que uma paciente entre no nosso consultório e ela tem uma massa tumoral grande. Ao invés de eu indicar uma mastectomia, que é a retirada total daquela glândula mamária, se eu proponho a essa paciente fazer uma quimioterapia inicial, ela vai fazer uma redução dessa mama e nós vamos poder fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, a depender do caso, do volume da mama, nós podemos, ou seja, manter até mesmo uma quantidade ainda de glândula mamária. Então, é importante isso, né? É importante que exatamente, como a gente trata lá na clínica, que a gente tem exatamente a equipe de oncologia, para que a gente possa conversar a respeito de cada paciente. Porque cada vez mais nós estamos vendo que é uma coisa individual. O câncer, ele deixou de ser tratado como era tratado há 20 anos atrás, que todas as mulheres seguiam o mesmo protocolo, era a mesma rotina. Então, independia se ele fosse para um médico A, B ou C, iria seguir aquela rotina. Para tais tumores, era mastectomia. Para outros, era uma mastectomia simples. Para outros, uma Halsted. Para outros, ou seja, tinha uma determinada forma de conduzir. E agora não. Nesses últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, até um pouco menos, né, começamos a individualizar o tratamento da nossa paciente de acordo com o tamanho, de acordo com a localização, de acordo com o grau histológico, de acordo com os marcadores tumorais, né, de acordo se ele é um HER2, se ele não é, se ele tem uma progesterona positiva, um receptor de progesterona positivo, ou de estrógeno positivo, é negativo, ou seja... O próprio esvaziamento axilar, né, Ana? Que antes era feito em todo mundo, agora a gente teve o sentinela que revolucionou tudo. Agora o esvaziamento é exceção, né? Pois é, podendo ou não ser feito. Olha quanta coisa, realmente assim, o câncer, como eu dizer, o câncer ainda, nós não temos como dizer, ele vai deixar de existir. Ele não vai deixar de existir. E nós estamos vendo lá na clínica, inclusive, agora nesse retorno pós-pandemia, que temos feito diagnósticos constantes. Eu, essa semana, os 3 dias que eu fui atender, em cada dia eu fiz um diagnóstico de um câncer.
Então, assim, são casos que, graças a Deus, ó, esses que a gente fez agora essa semana, foram estágio precoce, estágio inicial, foram microcalcificações. Então, pacientes no estágio bem inicial. Mas na semana retrasada, infelizmente, não foi assim. Por quê? Porque muitas mulheres ficaram sem ir fazer o acompanhamento esses 6 meses que estamos né, Essa confusão nessa aí. pandemia e deixaram de fazer o acompanhamento. Então, infelizmente, nós vamos estar recebendo pacientes com câncer no estágio mais avançado. E aí, mais uma vez, vai entrar a necessidade, a importância de estarem fazendo acompanhamento com você, ou seja, com a oncologia, para que a gente possa minimizar, né, esse tratamento, ou seja, fazer ser um tratamento ainda mais conservador, reduzindo os riscos de morte. Então, é muito importante que o paciente, né, saiba que, apesar de termos pandemia, o câncer, ele não deixou de acontecer. Ao contrário, né, o câncer não parou, ele não deixou de existir. Estamos todos os E a dias gente enfrentando isso aí. E a gente tem visto, de uma forma geral, as clínicas, os hospitais fazendo campanhas assim muito interessantes, justamente mostrando para os pacientes que é óbvio que a gente não pode garantir com 100% de certeza que ele vai sair de casa e não vai pegar Covid. Se a gente pudesse garantir, né? Se todo mundo pudesse garantir, era muito bom. Mas os cuidados, assim, estão redobrados, assim. Eu me sinto, eu digo que eu me sinto na clínica, assim, é, nas clínicas onde eu circulo, que eu vejo que existe um cuidado tão grande com higiene, com os padrões, os protocolos de limpeza e de cuidado mesmo. É, eu me sinto segura nos Não é lugares segura. onde eu trabalho. Eu me sinto segura. Eu me sinto mais segura na clínica do que para comprar pão. É isso. Não, Ana, isso é verdade. Nós Então, os pacientes estamos muito mais precisam. protegidas na clínica do que num elevador, do que num meio de transporte, do que num táxi, do que num ônibus, do que num Uber, né? E, Assim, e a gente a não gente está está pedindo para os preparado. pacientes. E a gente não está pedindo para os pacientes saírem de casa por motivos fúteis. A gente está pedindo a ela para sair de casa para cumprir com a rotina dela de cuidados com a saúde. Então, assim, tá no mês de você fazer sua mamografia, vá fazer sua mamografia. Não estou pedindo para ela ir é, é, fazer uma festa na rua. Estou dizendo, olha, é o mês da sua mamografia, então vá, se proteja e vá fazer o seu exame. Né? Depois você volta para Exato. casa. Então, não Até é, a porque gente não está aqui, né? Estimulando que as pessoas sejam lesbianas. se ela não fizer a mamografia na data certa, no período certo, ou seja, ela vai estar com mais de um ano sem ser avaliada. Então, se nós já sabemos que um ano já é um tempo grande para que esse câncer se desenvolva, para que ele mude de estadiamento, imagine aguardarmos aí, como estamos aguardando, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Ou seja, lembrando que essa situação toda iniciou em fevereiro. Então, eu vejo lá na clínica muitas pacientes que deveriam ter ido em janeiro, não foram porque era férias. Em fevereiro não foram porque ainda era carnaval. E depois do carnaval não foram porque começou a pandemia. Então, nós estamos aí com pacientes que não vieram à clínica fazer a mamografia desde janeiro. Então, nós já estamos agora iniciando setembro. Então, significa que ela está há 1 ano e Meio, um ano e oito meio. meses sem fazer os seus exames. E nós sabemos o quanto isso é prejudicial na hora de, né, avaliarmos essa paciente, ou seja, de darmos um diagnóstico, porque se for um câncer, ele já não vai estar mais em um estágio inicial. Então, assim, A gente a... sabe que, infelizmente, né, Ana, a incidência do câncer de mama ela vem aumentando, né? A incidência do câncer de mama na população vem aumentando, né? Por mudanças da gente mesmo nos hábitos de vida, nos hábitos reprodutivos, as mulheres têm deixado para ter filhos cada vez mais mais tarde, tarde. reposição hormonal, todos esses fatores que, quando se somam, fazem com que a incidência do câncer de mama na população geral ela esteja aumentando. Então, a gente tem que se conscientizar que essa rotina de cuidados ela tem que ser assumida pelas pacientes e cumprida, porque não é a chance dela desenvolver, assim, é
cerca de 13%, de 11 a 13% de risco, né? Na população geral, de você ter um câncer de mama até os 75 anos. Então, não é uma chance pequena. Então, a gente precisa se cuidar. Exato. Ô, Ana, já que estamos falando também, né, na mulher negra, é, o câncer, ele se desenvolve da mesma forma, ou seja, o percentual de risco é igual para as mulheres brancas, para as mulheres negras? Falando especificamente em relação ao câncer de mama, quando você vai ver o risco, a incidência global entre brancas e negras é igual, não tem muita diferença na chance de você desenvolver, certo? A incidência global. Agora, quando você vai ver numa determinada faixa etária, por exemplo, abaixo dos 45 anos, as mulheres negras elas têm uma chance um pouco maior de ter câncer de mama, ou seja, as mulheres abaixo dos 45 anos, as negras elas têm um pouco mais de câncer de mama do que as mulheres, ou as brancas. Principalmente um tipo específico, que é o triplo negativo e o carcinoma inflamatório. Então, o carcinoma inflamatório e o câncer de mama triplo negativo, eles são mais frequentes em mulheres negras abaixo dos 45 anos. Então, é a importância de realmente a mulher negra se atentar que a partir dos 40, ela precisa realmente começar a fazer a mamografia, né? Porque ela tem uma chance um pouco maior do que a população, as mulheres em geral, de desenvolver um câncer de mama numa idade mais cedo. Exato. E eu, como mastologista, tá? E a gente ainda acrescenta que as mulheres que têm histórico familiar ou paciente que já tem patologias prévias ou já tiveram algum câncer prévio, um câncer de tireoide, um câncer de útero ou qualquer outro tipo de câncer, que ela tem que estar fazendo seus exames regulares a partir dos 35 anos de idade. E que todas as mulheres devem estar realizando suas ultrassonografias uma vez ao ano. Porque, inclusive, nós estamos também com muitas jovens com câncer de mama. Jovens que não fazem parte dessa estatística. Então, teve na semana, o mês passado, eu conversei com uma profissional, uma advogada, ela é tributarista, e aos 27 anos fez um diagnóstico de um carcinoma inflamatório tipo HER2. Também estou em contato também com uma outra moça, também uma jovem, aqui a Thaís, com 26 anos, também com um carcinoma. Então, nós temos visto, inclusive na clínica, nós temos tido alguns casos de jovens com 21 até com 18 anos de idade, com 23, com câncer de mama. E foge totalmente essa regra nossa, né, que é fazer essa mamografia anual a partir dos 40 ou anual a partir dos 35. Então, a gente também tem que olhar hoje... É interessante você ter colocado esses casos, muito importante para a gente lembrar de uma coisa. Porque você falou assim, que aquilo que a gente estava falando, a importância de você ter um médico, né, que lhe acompanhe, independente de qualquer coisa. Porque para essas mulheres que normalmente têm câncer de mama muito cedo, abaixo dos 40, a mamografia nem é o melhor exame, né? A mamografia não vê muito bem, ela tem uma dificuldade maior de fazer um diagnóstico nessas pacientes que têm, que são mais jovens, porque elas têm mamas mais densas, né? E a mamografia ela é melhor, ela vê melhor as mamas que têm um pouquinho mais de gordura. Então, quando a gente vai ficando mais velha, a mama vai ficando mais lipossubstituída, né, que a gente chama, e facilita a avaliação da mamografia. Então, o que a gente sabe? Antes dos 40, a mamografia nem é um bom exame. Mas se você está fazendo um acompanhamento com o mastologista, e se você faz um ultrassom, o ultrassom já pode ver, não necessariamente a mamografia. Mas é importante que você tenha o hábito de ir no médico, fazer... não tem na idade ainda de fazer mamografia, faz ultrassom, tem um autoexame, tem o exame do seu clínico. Então, tudo isso vai lhe ajudar a fazer um diagnóstico precoce, né? Mesmo que você não esteja na idade de fazer uma mamografia, você tem outras coisas que você pode fazer, né? Que podem ser adequadas para a sua faixa etária e que vão lhe ajudar a fazer o diagnóstico. Exatamente. E é aquilo que a gente recomenda. Então, se você faz parte, né, de uma classe onde tem fatores de risco na sua família, onde sua mãe teve, né, mãe, avó, uma tia, né, irmãs principalmente, tiveram câncer, seja de útero, de ovário,
né, tireoide ou mama, que esta garota, essa jovem, ela antecipe, né, a sua rotina, a sua ida ao mastologista para ficar fazendo exatamente esses exames, esse acompanhamento, seja com a ultrassonografia, se necessário, inclusive hoje nós temos também o recurso da ressonância magnética, né? Lembrando que nós temos muitas jovens com silicone, né, que colocaram silicone, e que precisam sim dessa avaliação, pelo menos a cada 2 anos, com uma ressonância magnética, já que tanto a mamografia e muitas vezes a ultrassonografia não vão ser os melhores métodos diagnósticos para esta paciente em particular. Então, As pacientes perguntam muito, né, Ana, pra gente, assim, eu vou botar silicone, será que eu tenho maior risco? É assim, o risco de câncer de mama associado ao silicone existe um tipo associado ao silicone, né, um linfoma, tal, mas é muito raro. Esse tipo de câncer que a gente vê no dia a dia, ele não tem relação com o silicone. A questão do silicone não é que ele dá mais, a paciente tem mais câncer, é que ele dificulta um pouco a visualização, diagnóstico. Porque você colocou a prótese ali, a depender de onde você colocou a prótese, se foi retropeitoral ou se foi em cima da mama, isso vai fazer com que, no momento da sua avaliação com o mastologista, ele tem ele tem que ter uma experiência para poder analisar aquele exame. Porque o exame ele vai ser alterado pela presença do silicone. Então, você vai precisar, você não é que você vai ter mais câncer de mama porque você colocou silicone, mas você tem que entender que a sua avaliação, o seu acompanhamento ao longo do tempo vai ser um pouquinho diferenciado. Diferente. Terá que ter um pouco mais de exames, no caso aí a ressonância. E outra coisa, Ana, a gente falando inclusive das pacientes também mais jovens, hoje a quantidade de pacientes que tem feito, né, mamoplastia redutora ou a mastopexia com colocação de implante de silicone, eu tenho observado que muitas não têm feito os exames prévios, ou seja, não fazem a mamografia, a ultrassonografia que deveriam estar fazendo antes de fazer a cirurgia estética. Então, eu tenho recebido algumas pacientes que, depois que fizeram a cirurgia estética, vieram com tumor. Na verdade, provavelmente o tumor já existia. Exatamente, claro, já existia. Né? Então, é importante no momento que você está avaliando com que você vai colocar, fazer o procedimento, que você perceba esses detalhes também, né? Esse cuidado do médico, né? Do cirurgião plástico. Porque isso é obrigatório. Um bom cirurgião plástico, ele nunca vai fazer uma cirurgia na sua mama sem lhe cobrar esses exames, essa avaliação prévia. Porque isso realmente pode acontecer. Eu já tive algumas pacientes que vieram para mim pós mamoplastia redutora. E aí, retira uma quantidade de mama, e aí, no material que vem da cirurgia, a gente surpreende um tumor. E aí, nesse momento, a cirurgia já não é mais a mesma. O tratamento já tem que ser todo feito de uma forma diferente. Porque como é que o radioterapeuta vai fazer a radioterapia como? Qual é o quadrante? Onde é que ele vai irradiar? O que ele vai fazer? Entendeu? Então, assim, perde-se toda os parâmetros, né? Anatômicos da mama. Os parâmetros anatômicos, e aí o tratamento fica todo muito mais difícil. Então, você quer colocar esse silicone? Pode colocar, ok, sem problema. Mas antes tem que fazer tudo certinho. Mamografia, ultrassom, passar no mastologista, olhar detalhe, porque depois que a cirurgia é feita, para você refazer o tratamento, ou você botar o tratamento no trilho, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Muito de perder, inclusive o silicone, o trabalho que foi feito estético, às vezes ele acaba sendo perdido, né? Então, para você não ter esse problema. Ana, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi isso na minha clínica. Eu fiquei meio que chocada, porque a paciente veio para fazer uma avaliação pré-operatória, só fez a ultrassonografia mamária, mas uma paciente com a mama muito grande, ela ia fazer uma cirurgia de redução da mama. Essa paciente já tinha tido alguns cistos, alguns pequenos nódulos, fibroadenomas no passado, e ela veio somente para fazer a ultrassonografia. E eu disse a ela, olha, eu não vou poder fazer uma liberação sua numa mama tão grande como a sua, somente com
a ultrassonografia. A senhora precisa fazer a mamografia. Ah, doutora, o convênio não libera a minha mamografia, porque era ainda jovem, com menos de 30 anos de idade. Eu disse assim, então a senhora pague. Ah, doutora, como é que eu vou gastar esse dinheiro para fazer a mamografia? Eu disse assim, bom, pelo que eu sei, a senhora deve gastar uma média, não sei, mais de 10 mil reais aí, com toda certeza, para fazer sua cirurgia. E a senhora não quer pagar, não sei, 200, não me recordo agora qual era o valor da mamografia, reais, para fazer um exame que vai lhe dar a segurança de que não tem nada na sua mama e que você vai poder fazer sua cirurgia com total segurança. Eu disse, olha, ou a senhora faz, ou infelizmente, da minha parte, a senhora não vai ter nenhum relatório. Então, assim, as pessoas precisam começar também a pensar, sabe, que nem tudo é dinheiro. Não, Tá? e colocar na balança, assim, a sua segurança. O que é mais importante, né? É a sua segurança, a sua saúde ou a parte estética? Porque no final das contas ela estava fazendo dando um peso ali. Então a cirurgia era mais estética, era mais importante do que saber se ela tinha Alguma coisa. Então, Então, assim, é difícil. E é importante cada vez mais a gente alertar os pacientes jovens, tá? Como você mesma falou, e a gente tem esse estudo realmente de que pacientes negras, né, jovens, têm muito mais chance de ter o câncer de mama, né? Estamos falando aqui realmente de principalmente dos tipos mais agressivos, né? Eles costumam acontecer mais em mulheres negras em idade mais jovem, né? Tem 2 vezes mais risco de você ter o triplo negativo na população negra abaixo dos 45. É isso. Ana, olha, eu estou vendo aqui vários comentários, tá certo? Das pessoas dizendo que realmente as informações são muito esclarecedoras. Parabéns aqui às excelentes profissionais, tá? O pessoal que está gostando muito, tá? Tem vários colegas nossos que estão assistindo, o pessoal da clínica, pacientes. Então, agradecer aqui realmente. Muito nada, viu, aqui, porque a luz está aqui no meu rosto, eu botei a luz aqui para melhorar a luz, então não estou enxergando nada. Não, mas que bom, mas as pessoas estão gostando. E é muito importante, realmente, a presença, né, a participação das mulheres nessas lives que a clínica pretende estar fazendo. Então, não serão todos os domingos, mas pelo menos 2 domingos por mês, nós vamos estar aqui conversando a respeito de algum assunto que seja de importância para as mulheres, já que a nossa clínica, o nosso foco é o atendimento às mulheres por uma equipe médica, né, multidisciplinar, para atender especialmente a esse público, às mulheres, nas principais patologias femininas. Então, nós estávamos falando sempre sobre mama, mas nós sabemos também da importância e da frequência, da incidência do câncer de colo de útero, do câncer da tireoide, né, do câncer de estômago, no colo retal, ou seja, em todas as outras patologias, né? E aí vamos estar aqui sempre nos propondo a estar trazendo alguma profissional da nossa clínica para estar orientando melhor, né, as pacientes, as pessoas a respeito desses assuntos e de como nós podemos nos ajudar, né, fazendo os nossos exames de rotina e melhorando a nossa saúde de uma forma geral, seja com a alimentação, com o esporte. Mas o que é importante é isso, que a gente possa estar bem, e a nossa clínica, a nossa proposta é essa, é um cuidado com as mulheres. Então, Ana, eu acho que já temos só uns 5 minutinhos. Você gostaria de colocar alguma coisa? Olha, eu queria agradecer muito, eu gostei muito de estar aqui. Eu, no dia a dia, no dia a dia do meu trabalho, eu sou testemunha de como a clínica se importa realmente com essa questão da atenção à mulher, como as pacientes se sentem acolhidas ali, porque elas percebem que a atenção ao cuidado é global, não é só com aquele exame pontualmente que ela tá buscando, mas a clínica procura ir além, né? E eu acho importantíssimo esse tipo de troca que a gente está fazendo, e eu tenho percebido que tem sido cada vez mais frequente assim na internet. É óbvio que agora com essa questão da pandemia está todo mundo nas redes sociais e a gente está sendo bombardeado assim por informações, mas
você sabendo filtrar exatamente o que você quer ali, é muito importante para as pacientes terem essas informações, porque elas ganham autonomia. É óbvio que a gente não está aqui dando aula, nem querendo esgotar um assunto numa conversa. Mas, às vezes, é uma informação pequena que você dá para aquela paciente fazer diferença e que pode mudar a história dela. Então, quando a gente dá informação, a gente dá poder à paciente, a gente dá poder de escolha, a gente dá autonomia. Então, o que a gente está querendo aqui é literalmente empoderar as pacientes, para que elas possam, exatamente, para que elas possam conduzir sua saúde de forma mais consciente, né? Então, é isso aí, é o empoderamento das pacientes. Das pacientes. Que bacana, Ana. Ana, foi ótimo, tá? Nossa conversa. Chegamos realmente ao nosso tempo limite, tá? Então, eu agradeço a você, tá? Por esse domingo, por ter estado aqui comigo. E agradeço a todos que participaram aqui da nossa live, que realmente nós temos conseguido passar para vocês as melhores informações, tirado as dúvidas que vocês tenham, e principalmente alertar a respeito da importância de se cuidar, mesmo na pandemia. Então, eu vou deixando vocês por aqui, tá? Um ótimo final de domingo, uma ótima noite e que a gente tenha uma excelente semana, tá? Que vai ser a primeira semana de setembro. Então, ó, Beijo, querida. beijo, Ana. Tchau, tchau para vocês.